Você está ouvindo Customer Lovers, o podcast da Kentricus e especializado em centralidade no cliente. Um oferecimento High Platform. Olá pessoal, tudo bom? Sejam muito bem-vindos ao Customer Lovers, o podcast mais amado do Brasil, onde exploramos os caminhos da centralidade no cliente e tudo o que envolve esse universo tão rico e importante para a sobrevivência das empresas no mercado. Eu sou Leonardo Pallotta, CEO e fundador da Paradox Academy, a primeira escola especializada em CX do Brasil. E hoje temos um episódio em um formato completamente diferente. Uma das ofertas que a Paradox Academy tem é um curso de formação de profissional de CX chamado Experience Makers. E em cada turma temos convidados especiais que compartilham suas expertises no tema de CX com os alunos. Esse episódio é justamente a gravação desse bate-papo, um conteúdo rico e que se encaixa muito bem nos moldes desse nosso podcast. Aproveitem o conteúdo. Isis, seja muito bem-vinda. Por favor, se apresente, conte um pouco da tua história aqui. Obrigada, Léo. Bom, gente, boa noite. Eu já cheguei assim, nossa, quanta gente, oi, tudo bem? E aí eu nem sabia que eu era convidada especial, então, obrigada pelo convite, obrigada pelo carinho, pelo reconhecimento. Bom, como o Léo falou, eu tenho um tempinho de estrada, então são 21 anos de CX. Então, eu falo que quando eu comecei ainda era call center, e aí, como muitos de vocês, eu fiz a minha carreira nessa história, então eu comecei lá no Atento, fui galgando aí alguns passos, e acho que o mais legal para mim foi que eu fui tendo algumas oportunidades, a pessoa certa no momento certo, isso foi acontecendo comigo também, e aí foram se abrindo outros caminhos, então eu trabalhei em BPO durante 3 anos só, no comecinho da carreira, então também vim da PA, como muitos de vocês, eu acredito. E aí depois eu me tornei, fui para o outro lado da mesa, virei cliente, e aí são praticamente 18 anos na jornada de cliente, fazendo gestão de BPO e trabalhando com equipes próprias. Já fiz gestão de equipe, já fiz gestão de stakeholder, já fiz gestão de projeto. Hoje eu estou aqui no Quinto Andar, então há 1 ano. Quinto Andar é uma empresa relativamente jovem, né? A gente está falando de mais ou menos uns 10 anos de mercado, mas uma empresa completamente inovadora e que tem essa questão do CX muito forte, né? Então, aos poucos, acho que dependendo da liderança que passa aqui, a gente vai recebendo codinomes diferentes. Então, hoje a gente trabalha com Customer Support, num modelo de gestão. Até o ano passado a gente se vendia muito como CX dos sonhos, mas fato é que isso está muito enraizado na cultura e eu espero trazer um pouquinho disso, não só da vivência aqui de Quinto Andar, um pouquinho do que a empresa vende, mas também um pouquinho das outras experiências que eu já tive, né? Então, nesse tempo, além da BPO, eu já passei pelo mercado aéreo, já passei por educação, já passei por serviços, já passei por eletrônicos, e estou no mundo tech, entre Uber, Corner Shop, voltei para Uber e agora Quinto Andar, são 8 anos. Então, deu para pegar um pouquinho. Então, estou super aberta aí, o que eu puder contribuir com vocês, estou aqui. Excelente, Isis. Então, vamos fazer já, buscando na primeira pergunta, tentar entender um pouco como é que você chegou nessa área, né? Então, ou seja, o que te atraiu nessa área de CX, nesse início da carreira, até chegar a uma posição de liderança numa empresa tão disruptiva quanto a do Quinto Andar. Acho que, para mim, o que pegou muito, assim, eu fiz relações públicas. Então, na faculdade, a gente fala muito da centralidade do cliente, a comunicação como sendo um meio da gente manter vendas ativas, LTV. Então, como que a gente trabalha com tudo isso? E eu acabei caindo no call center, e eu falava assim, gente, isso não eu quero ser um Budsman. E, aos poucos, isso vai amadurecendo na sua cabeça, né? Então, quando eu caí na PA, eu vi que a realidade do atendimento não é necessariamente a realidade que o cliente espera. Então, para o cliente, não tem muito essa questão de empatia. Agora, para o cara que está lá no PA, independente do que está acontecendo na vida dele, ele vai ser cobrado por empatia.
E como que a gente faz para trabalhar com tudo isso? Porque até então, a gente não tinha ainda IA, aos poucos, né, ao longo desses últimos 20 anos, vem aparecendo a questão do bot, mas tudo isso por trás tem pessoas. Então, assim, para eu oferecer um ótimo serviço, um excelente serviço, e aqui quando a gente fala de serviço, essencialmente, eu tenho que trabalhar muito bem as pessoas, e não só aquela pessoa que está na PA. Eu tenho que trabalhar o cara que vai fazer a alimentação do bot, eu tenho que trabalhar com o cara que faz a alimentação da base de conhecimento, eu tenho que trabalhar com um bom treinamento, com uma ótima equipe de qualidade. Então, montar essa estrutura que faz o CX rodar não depende apenas de uma equipe, mas é um conjunto que precisa estar muito bem estruturado para que tudo isso funcione muito bem. Então, a visão do cliente, quando ele liga, ou quando ele procura a gente pelo chat e tal, ele está procurando uma solução da empresa que está representada, por exemplo, pela Isis. Mas não é a Isis sozinha que precisa dar a solução. Então, se eu tenho uma equipe de new hires, né, uma galera que acabou de começar, eu tenho um nível, se eu tenho uma equipe mais experiente, mas que não está sendo incentivada, que não está sendo bem treinada, isso acontece no mesmo nível. Então, acho que quando você começa a perceber que o seu conhecimento ele pode ser aproveitado de uma maneira muito mais ampla, acho que isso vira uma chavinha. E aí eu percebi que trabalhar ali não era só trabalhar com o atendimento com o headphone, era toda uma estrutura gigantesca que funcionava por trás. Por isso que eu acabei, na Uber, eu fui entrar para projetos, eu entendi uma estrutura gigantesca, porque tem empresas, né, de escala global, como a Uber, que tem estruturas gigantes de melhoria contínua, de projetos e tal, e que você entende como, às vezes, uma mudança de um processo faz total diferença na hora que aquele cliente vai ser atendido. Quando você trabalha com produtos, tem essa questão também, mas você também precisa estruturar como que você vai dar suporte se aquele produto quebra, se aquele produto é esquecido. Quando você trabalha com vidas, como é o caso de mercado aéreo, tem essa questão. Então, cada um tem sua especificidade, mas no final você precisa de uma estrutura gigante. E foi a hora que eu percebi que aqui eu tenho muito a agregar, e vai muito além do mero atendimento. Não, é um conjunto de fatores que a gente precisa fazer rodar muito bem para conseguir dar tração e oferecer o atendimento excelente. Aliás, falando em coisas para rodar bem, né, a gente precisa falar e entrar no assunto da nossa trindade sagrada das métricas, né, entrando já no assunto de métricas. O NPS, o CSAT e o CS. No dia a dia do Quinto Andar, como é que você consegue equilibrar essas diferentes vozes dos clientes, né, de perfis, inclusive? Existe alguma métrica que tem, talvez, um peso maior, dependendo do ponto da jornada que o cliente está naquele momento? Vocês fazem isso? Muito. Assim, aqui, para vocês terem uma noção, né, que eu venho falando de mudanças. A gente acabou de ter uma reestruturação gigante, então a gente deixou de ser uma vice-presidência, então o nosso vice-presidente saiu. Dos meus pares, até o começo do ano, nós éramos em 8, hoje nós somos em 4. Então, teve uma super reestruturação por conta de NPS. A empresa fez um investimento gigante, tentando especializar mais as áreas, trazendo executivos mais pesados para assumir áreas menores, que foi o meu caso, por exemplo, pensando que ia alavancar NPS. Só que sem mexer em produto, sem necessariamente alinhar todos os chakras para que as coisas funcionassem, sem necessariamente dar tempo para que isso acontecesse. O NPS não veio. Então, a empresa mudou tudo, e aí é a hora que sai esse VP, a gente passa a responder direto para o COO, e a gente tem um objetivo muito claro. A gente precisa sair da métrica de 60 de NPS. Então, imagina, numa empresa complexa como é o Quinto Andar, a gente sair, hoje, a gente bateu uma meta histórica de 57. Até o final do ano, a gente tem que ultrapassar a barreira dos 60, e a gente olha isso semanalmente. Então, são coisas que fazem total diferença como companhia, só que cada responsável pelas suas esteiras, e aqui dentro do Quinto Andar a gente fala de muitas esteiras diferentes, então a gente está falando desde o processo de
onboarding, que é quando eu tenho o inquilino, o proprietário ainda no processo de conhecer o imóvel. A partir do momento que ele assina, ele entra em ongoing, então, assim, ao longo do contrato, ele vai sair, ele entra em offboarding. Então, para que tudo isso funcione, a gente não acompanha C7, a gente olha D7. E aí, que é a insatisfação. Então, o nosso indicador de insatisfação, ele não pode, normalmente, ser maior do que 15% em esteiras de back-office. Então, assim, depois que ele já abriu um ticket, isso não pode ser maior do que 15%. Agora, quando a gente fala de front, ele não pode ser maior do que 4%. Então, eu tenho que trabalhar com FCR. Então, assim, aqui, o VOC manda muito. Então, aqui, NPS muda a estrutura, tira a galera do marasmo. Então, assim, a gente aqui olha semanalmente o resultado. E se eu tenho um pequeno pico, todo mundo comemora. Se tem uma queda, é por quê? Então, existe um corpo executivo aqui gigante para olhar, inclusive, o detalhamento do porquê caiu, e a gente está falando que às vezes caiu 2 pontos. Por que caiu 2 pontos? E aí vai no rastreio mesmo do detalhe. Então, isso para a gente é o nosso mote. Todo dia a gente trabalha com, especialmente, D7 e o NPS. O legal aqui que você falou primeiro, o senso de urgência que eles têm quando acontece algum movimento, isso é legal, mostra que todo mundo está engajado e, pelo que eu entendi nas entrelinhas aí, são todas as áreas envolvidas. Então, se todas as áreas se preocupam, não é só aqui, não, o NPS é coisa da Isis lá, da área dela. Não, é de todo mundo, isso é muito legal. Isso, Isis, aí, Léo, só para te dar um pouco mais de visibilidade, o NPS, todo ele é lido, dividido, e aí depois a gente vai dentro desses 57, quanto é, no meu caso, por exemplo, eu trabalho com proprietários multi, então eles têm mais de 5 imóveis. Então, qual é a minha correspondência nesse NPS? Qual é o do processo de onboarding, de payments? E aí cada um pega o seu pedacinho e tem que ser responsável pela mudança e pela alavancagem desse mundo. Excelente. Puxando até uma pergunta que a Carola mandou aqui no chat, quais são os maiores desafios que você já passou para transformar CX para além do tático, como disciplina de negócio? Qual foi o maior caminho que você achou o melhor caminho que você achou para fazer isso? Ela pergunta, Carola. Eu acho que em CX você tem que ter, primeiro isso tem que estar muito enraizado, como é o caso do quinto andar. Tem algumas empresas pelas quais eu já passei, provavelmente vocês conhecem também, em que a gente acaba sendo centro de custo. Então, assim, você está lá fazendo e batendo bumbo, mas sem necessariamente trazer isso de volta. Então, para que você seja estratégico, isso de fato tem que estar nas metas dessa diretoria, nas metas e na cultura da empresa. Aqui a gente fala muito de pilares de liderança, e um dos nossos pilares de liderança é o cliente. Então, assim, eu preciso ouvir o cliente, e todo mundo tem que ter isso dentro das suas metas, a gente fala a cada quarter, né? E aí a gente vai compartilhando. Então, necessariamente... Acho que hoje no quinto andar eu vejo isso, então existe uma preocupação desde o Gabriel Braga, que é o nosso CEO, de olhar todos esses indicadores e cobrar esse NPS, mas desde lá da ponta também existe o agente que também tem isso nos seus indicadores de acompanhamento. Então, existe essa preocupação numa esfera muito mais alta. Se não houver, de fato, você não consegue fazer com que CX seja estratégico, sabe? Então, eu já tive experiências de tentar entrar em reuniões de diretoria, por exemplo, trazendo voz do cliente, metrificando isso, e mesmo assim entender que não, essa não é o que vai mudar a diretriz que a gente vai tomar para o marketing agora, por exemplo. Então, ok, então fui lá e fiz o meu papel. Mas até onde existe esse compromisso como diretoria, CEO, nesse nível, para que as coisas mudem de figura. Se não tem esse comprometimento, não necessariamente. Isso é muito bom, não vai acontecer. E é verdade, isso é uma pura verdade. Você chegou já a falar das métricas de VOC, até outras que você trouxe, né? Além disso, mas
Eu queria entender o seguinte, é uma pergunta que a Caroline fez aqui. Quais são os indicadores operacionais que você consegue relacionar com o NPS? Que aí sim você começa a trazer essa, vamos dizer assim, essa prova, essa justificativa dos resultados que o relacionamento com o cliente, né, a experiência acaba trazendo. A gente trabalha muito com alavancas, né? Então, assim, depende muito do canal, a gente vai entendendo que existem alavancas que mexem mais. Então, quando eu falo de front, por exemplo, pelo menos olhando aqui no ponto de vista de quinto andar, e aí vou olhar muito para o atendimento que a gente tem aqui para proprietários, por exemplo. Quando eu olho front, eu preciso ser resolutivo, então eu estou falando de FCR, eu preciso entender, e aí existe essa questão de como eu entendo e tal, e atender rapidamente. Então, eu preciso de FCR, eu preciso ter um tempo de atendimento rápido, eu preciso atender esse cliente, TMA, TMO, e eu preciso do meu D7, ou do meu C7. Então, eu preciso garantir que esse cliente saia satisfeito. Quando eu falo de back, aí a gente entra em outros indicadores. Aqui, como eu trabalho com casos muito longos, às vezes, então, assim, a gente está falando de SLA, por exemplo, de 25 dias, dependendo do que eu preciso fazer de alteração de contrato. Para esse cliente, vai fazer total diferença, porque o NPS ele vai responder assim que ele terminar esse processo, ele vai levar em consideração o first response. Então, assim, eu respondi esse cliente logo depois que ele abriu esse ticket, eu demorei no máximo 2 dias para responder esse cliente. Eu fiz o follow-up, então, assim, a gente também mede quanto tempo, quantos touches eu dou naquele ticket e quanto tempo eu demoro entre um e o outro, para a gente garantir que eu estou falando com esse cliente. E aí a gente vai olhar também se eu respeitei esse SLA, mas principalmente, assim que eu fechei esse caso, qual é a nota que ele me dá? Como ele avalia? Então, a gente entra no D7 de novo, ok, você ficou satisfeito? Foi isso que você esperava? E aí a gente vai amarrando um e o outro para chegar no NPS. Normalmente, o que pesa muito no NPS, se a gente for olhar no NPS como companhia, entra muito questões de produto e questões de resolutividade. Resolutividade é comigo. Produto não é comigo? Mais ou menos, porque assim, eu tenho corresponsabilidade e existem fóruns aqui que a gente tem com produtos justamente para mudar essa experiência. Normalmente, essa experiência ela não muda tão rápido, né? Dependendo do que, mas existem sim algumas situações em que a gente consegue o impacto é tão grande que a gente leva isso, consegue comprovar com números, o esforço é pequeno, então a gente trabalha, né, com aquela necessariamente com a matriz de esforço e impacto, e aí a gente consegue garantir ali algumas alterações rápidas. Tem algumas alterações que ficam até com a gente aqui, como o suporte de serviços. Tipo, um formulário que ele precisa preencher para solicitar uma alteração de dados e tal, isso fica com a gente. Agora, se é uma alteração muito maior, não necessariamente. Mas é assim que a gente consegue ir movendo o NPS. E a gente vai olhando aonde a gente tem corresponsabilidade, o que eu consigo mexer e acompanhando para ver se aquilo evolui ao longo das próximas semanas. Respondi? Respondeu, inclusive gostei quando você falou a parte de corresponsabilidade num fator que eu acho que é uma preocupação que muitas das pessoas que trabalham com CX têm, né? O NPS é responsabilidade da área de CX, e não é da empresa inteira. Mas entre falar e executar isso é difícil. Então, quando você tem uma empresa que algumas áreas, não precisa ser todas no começo, mas algumas áreas já entenderam que é responsabilidade corresponsável dela também, isso facilita a busca de metas, né? Dentro dessas métricas. Agora, o Jefferson mandou, né, uma pergunta interessante, agora mudando um pouco de assunto. O Quinto Andar, ele tem uma política, e eu lembro até de uma palestra que fez uma pessoa do RH na época, e ela falou, nosso objetivo é levar tudo para o Big App, né, para o grande app, o app. Como é que o Quinto Andar mantém a identidade humana, sendo uma empresa realmente com uma pegada digital? Como é que se consegue lidar com essas situações? A pegada humana tem muito da gente conseguir trazer para o aplicativo essas experiências do cliente. Então, como a gente tem essa proximidade da área de produtos e a área de produtos bebe
da nossa fonte de dados, a gente consegue fazer com que a transformação esteja aderente à expectativa do cliente. Aqui a gente tem várias áreas de produtos também que são segmentadas. Então, volto para a minha área, tá? Então, de novo, eu trabalho com proprietários multi. Existe uma área de produtos que bebe da minha fonte. Então, eles conseguem olhar o que o cliente espera e já fazer uma transformação, ou então, pelo menos, planejar algumas transformações de produto para que a gente corresponda à expectativa desse cliente. Então, um aplicativo que não trabalha também com fonte de atendimento humano vai ser sempre mais complicado. Isso, trabalhando já há muito tempo com empresas tech, eu via muito na Uber. Então, assim, a primeira vez que eu saí da Uber, porque eu saí e voltei. A primeira vez que eu saí da Uber, eu trabalhava com mídias sociais. Eu saí justamente porque eu não via que as transformações que eram esperadas do ponto de vista do cliente estavam acontecendo. Então, assim, existia uma expectativa global que não estava alinhada com a necessidade do cliente. E aí você ficava trabalhando com macro. Então, assim, era um festival de macro que, para mim, era meio que ia contra aquilo que eu estava trabalhando. Então, assim, como é que eu ia conseguir entregar um nível de satisfação alto, sendo que eu tinha que trabalhar com macro, sendo que eu estava amarrada, sendo que o cliente me falava que ele não queria aquilo. Então, trabalhar numa empresa tech não significa necessariamente você ter só computadores ou só IA trabalhando, ou só bot. Não funciona. Então, para que haja uma confiabilidade, para que você venda essa confiabilidade e tenha essa relação de longo prazo do cliente, ele precisa entender que quando ele usa aquele aplicativo, se ele tiver algum problema, porque a gente sabe que problema eu vou ter em qualquer lugar, eu tenho como pedir ajuda e ser atendido. E se eu não conseguir falar com alguém, aliás, se eu for tentar falar com alguém, vai ter alguém ali na expectativa para falar comigo. E aí, quando eu volto, porque eu fui para a Corner Shop era uma empresa de aplicativo de mercado, que surgiu aqui no Brasil na época da pandemia. A gente tinha um atendimento completamente diferente da Uber. Então, eu saí da Uber para ir para lá. E ali era muito fácil. Você clicava, você já falava com uma pessoa. Lógico, tem um custo. Mas era uma empresa queridíssima. Então, assim, eu sabia que eu ligava lá e tinha alguém para atender. Os shoppers, que eram os caras que faziam as compras, amavam. Eles já sabiam o nome das pessoas com quem eles estavam falando. Então, não precisa ser neste nível. Mas o cliente tem que ter certeza que existe uma outra pessoa ali que possa atender. Se eu tenho a IA, um bot e tal, dá para ele filtrar? Dá para ele trazer informações? Dá, e isso é uma das coisas que o Quinto Andar tem trabalhado agora, ao longo desse ano, principalmente. Mas, se ali não funcionar, se o cliente não ficar satisfeito, ele tem que ter esse suporte humano ali por trás. Então, é assim que a gente consegue amarrar e falar, beleza, eu estou contratando por um app, mas se eu precisar de alguma coisa, é que nem ligar na imobiliária, né? Então, se eu precisar de alguma coisa, eu tenho como entrar em contato aqui, eu vou ser atendida como se eu estivesse ligando na imobiliária. Mas o problema é que aí você só prova o conceito quando ele tem um problema e te liga, né? Então, esse também é um outro desafio de como vocês mostrarem que são humanos sem que ele use o humano ainda. Então, você tem um gapzinho ali. Obviamente que a partir do momento que ele usa uma vez e gostou, é legal. Ele fala, tô super tranquilo quando for usar. Mas é um bom desafio, é um bom desafio. Agora, Isis, outra pergunta aqui agora do Yuri. Ele falou assim, sempre observamos algumas práticas ruins em empresas que têm o NPS como meta, como oferecer bonificação para os usuários em troca de nota 10, essas bizarrices que a gente acaba vendo por aí. Inclusive, a última aula teve um debate bem interessante sobre isso. Como garantir que o alcance dessa meta não perca essa, entre aspas, naturalidade, né, de resultado? A gente não amarra nada a nenhum tipo de incentivo. E isso é uma prática que a gente, às vezes, pega, inclusive, no atendimento. Então, a gente trabalha com BPO, né? A BPO não roda NPS, mas roda a pesquisa de C7. E aí, às vezes, como a gente faz muita monitoria e a gente está começando a usar IA para monitorar 100%, a gente consegue pegar esse tipo de prática. E é muito engraçado, porque assim, você vê um número de 7 descendo drasticamente, vai lá olhar.
alguma coisa aconteceu. Então, não tem explicação nenhuma, tem algum incentivo. E aí a gente vai lá, realinha, tenta não onerar, mas ser muito assertivo nesse ponto, porque a gente não pode amarrar nenhum tipo de incentivo. Tanto é que a quantidade de respostas que a gente tem nem é tão alta, mas mesmo assim a gente consegue ter um indicador ali que é aceitável. Então, assim, mesmo as variações que a gente tem de uma semana para outra, elas são variações que percentualmente fazem sentido, sabe? Mas a gente não trabalha com nenhum tipo de incentivo, não. Aí, de fato, você vai maquiar o número. Isso é bom, isso é bom. Assim, eu vou ser bem sincero com você, eu não sou contra o incentivo. A questão é, o incentivo tem que ser muito bem controlado, senão acaba tendo um termo que o Zapata gosta de usar, o gaming, né? O pessoal rouba no jogo, né? Então você acaba tem que ter muito cuidado com isso. Eu vou fazer uma pergunta. E aqui, Léo, deixa eu só apontar, porque assim, a gente acessa o cliente durante muitos momentos. Então, como a gente já acessa ele para responder sobre cada esteira ou cada momento dele da relação, muitas vezes a gente está ali perguntando, se eu ficar também atrelando alguma coisa para ele responder, eu vou ter problemas. Então, a gente deixa que isso seja alguma coisa natural. E a gente tenta deixar também de uma forma que ele responda. Então, no caso do PP Multi, vou voltar para minha sardinha de novo, ele é um cara que tem 5 e eu tenho PP Multi de 250 imóveis, até 318 que eu descobri hoje. Para esse cara, não adianta mandar uma pesquisa para cada imóvel. Então, que a gente manda uma pesquisa a cada 3 meses, de forma randômica, justamente para que a gente consiga que ele responda. Senão eu vou ficar mandando, e sempre quem responde é ou insatisfeito, ou o cara que já está acostumado. Então, como a gente faz também para ter essa base mais confiável? Excelente, excelente. Agora, eu vou fazer uma pergunta que a Caroline mandou aqui, já vou emendar depois da sua resposta uma outra que tinha a ver com isso. A Caroline falou assim, ó, Isis, vocês utilizam qual ferramenta de CRM que te suporta na coleta de dados? Exemplo, né? First response, resolution time, etc. Tá, aqui como ferramenta eu fiquei pensando se queria saber se eu usava o Zendesk. Eu uso o Zendesk Twilio aqui para fazer captação, esse é o CRM. A gente gera metabase, gera dashes e tal. E aí, com base em todas essas informações, a gente trabalha com alguns outros indicadores. Deixa eu ver se eu consigo voltar na sua pergunta aqui, para ver se eu consigo te responder. Suporta na coleta, exemplo, First Response, Resolution Time. Sim, realmente para coletar os dados, né? Que nem você falou, como que você mede, qual que é a ferramenta de interface do cliente com vocês? É um aplicativo próprio do Quinto Andar? Vocês têm algo por trás disso, onde gera ali uma base de dados e aí você consegue gerar os dashboards? É isso que eu queria entender. Você disse para ele acessar a gente? Isso, ele acessar vocês, aí vocês imaginam que tem uma interface que vocês respondem ele, aí ele contesta, aí vocês respondem de novo, não sei, esse vai e volta, né? Como que é feita essa gestão? Os clientes podem acessar a gente pelo telefone, ou pelo chat, ou pelo WhatsApp, então é o mesmo número, e aí isso fica aberto no site, ou em qualquer lugar que ele queira procurar. Ou então, se ele estiver logado na plataforma, a gente abre o que a gente chama de chat in app. Então, por ali, ele também pode nos acessar. Toda vez que ele acessa a gente via front, né? Então, assim, ele está fazendo esse primeiro acesso, ele vai abrir para a gente no sistema Twilio, que é onde a gente consegue filtrar esse atendimento call, chat, ali a gente consegue fazer a gestão. Mesmo o que é o WhatsApp entra para a gente como contato na Twilio. Se esse cliente ele tem um problema e isso precisa ser escalado, aí isso é escalado como um ticket dentro do Zendesk. E aí esse ticket a gente vai fazendo gestão por SLA. Então, um caso mais simples, por exemplo, eu quero fazer uma mudança de conta de consumo. Então, uma alteração de propriedade de conta de consumo.
Então, esse caso, a gente vai demorar até 3 dias, então ele tem uma SLA menor. Se a gente for olhar uma troca de proprietários de contrato, que aí a gente vai mexer com outras áreas também, aí isso já pode demorar até 25 dias. A gente tem casos em que a gente demora até 60 dias de SLA. E aí a gente vai fazendo esse acompanhamento por relatórios que se alimentam tanto da Twilio quanto do Zendesk. E aí a gente vai amarrando esses dados. Então, assim, eu olho resolution rate, sim, mas o resolution rate, por exemplo, que eu olho aqui, ele está na pesquisa de C7. Porque aí eu pergunto para ele se ele teve o caso dele atendido, sim ou não, e aí a gente vai medindo. E aí a gente olha também a questão da nota. Então, a gente olha ali como se fosse uma pesquisa NPS, mas a gente avalia aqui como C7, e ele ainda responde para mim qual foi o motivo da resposta dele. Então, se ele me deu uma nota 1 ou 2, por que você ficou insatisfeito? E aí ele pode me falar, é muito difícil de chegar no suporte, tem muita transferência entre os agentes. Então, são muitos dados que a gente vai amarrando para conseguir chegar numa conclusão, tanto da nossa nota, quanto do porquê a gente não bateu o indicador naquela semana, e a gente vai amarrando todos os dados. Não sei se eu consegui responder. Não, respondeu sim, Isis. Então, as plataformas que você usa para consolidar todos esses dados é Twilio e Zendesk, é isso? A gente capta via Twilio e Zendesk, e aí depois a gente gera dashes pelo Superset. Então, bom. essas são as ferramentas que a gente trabalha. Obrigada. Como ferramenta mesmo, tá? Isso, tá bom, obrigada, Isis. Nada. Excelente, excelente. Obrigado, Carol. Agora, deixa eu pegar esse gancho do Big Data e fazer uma outra questão, já puxar um outro assunto que tem um pouco a ver com isso que a gente está falando, né? Uma empresa de tecnologia como a Quinton Data, vocês geram muitos dados, né? Vocês geram muitos dados, de fato. Como vocês conseguem transformar essa montanhas de dados brutos, né, o feedback do cliente, em insights realmente acionáveis para o negócio, né? Se você puder trazer algum exemplo prático dessa mudança ou melhoria que acabou nascendo a partir dessa análise de métricas, seria muito legal. O que você acha, Isis? Hoje, a gente tem uma área aqui, que é uma área de performance, é uma área relativamente grande, só para fazer a união dos dados todos, porque é muita informação, e aí eles organizam tudo isso para gerar para a gente, que está ali no tático operacional, o que a gente tem que fazer. Então, quais são as metas, o que pegou. Então, poxa, essa semana eu não consegui bater o SLA de chat. E em chat eu estou com uma queda drástica um aumento drástico do meu de chat. Então, o que eu tenho que fazer? Eles trazem todos esses dados, inclusive por taxonomia, para a gente conseguir aqui justificar por que eu tenho aqueles números, e aí sim direcionar as minhas ações. Tudo isso é discutido, a gente tem reuniões de performance, onde a gente fala de toda a área de suporte de serviços, e ali nessa troca a gente também consegue entender boas práticas de outras áreas. Então, o que a gente vem trabalhando agora nessa nova gestão, né, nessa nova diretoria, é como que a gente faz para aproveitar melhores práticas, que a gente acabava trabalhando de uma forma muito autônoma, cada área fazia uma coisa diferente e tal. Como que a gente aproveita boas práticas ou leituras que outras áreas fizeram para a minha própria área? Então, é lógico que isso é super importante, e ter essa área me dá muito tempo para agir de fato onde está o problema. Então, eu vou conseguir detectar, eu vou conseguir olhar com mais detalhes, e eles levantam isso já com o ticket. Então, eu consigo olhar o ticket, entrar no ticket no Zendesk, por exemplo, verificar como aquilo foi tratado. Então, ter uma área específica para isso, não ficar necessariamente tendo que puxar relatórios, ajuda a gente demais, demais. E aí eles também levam esses direcionais já com aquilo que a gente informa, direto para as outras diretorias, sobem isso, inclusive, para o COO, justamente para que tudo isso gere informação depois para incremento de negócio. Genial, genial. E aí, uma das perguntas que você faz é justamente de um exemplo prático, né? Hoje, a gente tem um head
que está à frente só de projetos estratégicos que saem de oportunidades que a gente mapeia. Então, hoje, uma das maiores dores do proprietário, e aí é um proprietário no geral, tá? É o reembolso de condomínio, ou reembolso de contas de consumo. São coisas super simples, mas que às vezes acabam ficando, o outro proprietário, o outro inquilino entrou no imóvel, ainda tem conta de consumo no nome do inquilino antigo, isso tudo dá muita dor de cabeça. A gente conseguiu levantar isso como dados, e hoje eles já vêm trabalhando numa política diferente de informação e geração de dados. Então, assim, como que o inquilino consegue, como que a gente consegue garantir que o inquilino fez, de fato, a transferência de propriedade, de propriedade das contas de consumo para o proprietário, para que a gente não tenha esse tipo de problema. Como que eu faço o inquilino pagar, de fato, o reembolso para conseguir garantir pagar o condomínio para que, de fato, eu consiga garantir o reembolso correto para o proprietário. Então, essas são oportunidades que parecem pequenas, mas têm um impacto de mais ou menos 30%, 35% do volume de contatos de proprietário. Então, assim, ao invés de ele falar de outras coisas, ele está pedindo por que as minhas contas de consumo não foram alteradas. Isso são oportunidades que a gente aqui mesmo consegue mexer, não tem a ver com produto e tal. E a gente já vem mexendo para mudar a experiência. E sensacional. Eu sou proprietário do quinto andar, eu sei como é que isso é um problema, né? É uma dor. Mudança de conta de luz, é impressionante como, né, as empresas de luz não conseguem fazer um negócio mais fácil. Mas isso são debates para outros momentos. Deixa eu aproveitar uma pergunta que a Mari fez aqui. Nas suas experiências, como é que é o resultado do CSAT de bot em relação ao CSAT de atendimento humano, né? Você já conseguiu ter essa comparação? Normalmente ele é pior, né? Mas, assim, depende muito da gestão que você faz da ferramenta. Todo bot, quando ele é simplesmente implementado para filtrar, ele não vai ter uma funcionalidade muito grande, assim, beleza, você foi lá, você colocou algumas respostas simples, mas você não consegue necessariamente entender quanto que ele bloqueia do seu atendimento. Você consegue entender quantas pessoas foram até lá, mas se você corta o atendimento ali, você não sabe se ele voltou, você tem que traquear com outros dados, é muito complicado. Mas se você consegue, de fato, ir trabalhando, olha, tem muita gente que está bloqueando nessa primeira oportunidade. Por que ele está bloqueando? Por que ele vem para cá? Ele retorna, aí você tem que gerar vários dados para conseguir, de fato, fazer uma conjunção ali para justificar a utilização. Eu sou a favor de bot para filtro, mas assim, a gente hoje tem trabalhado, por exemplo, para account managers, quando um proprietário entra em contato com o seu gerente de conta, a gente tem um bot simples. Você quer falar de assuntos comerciais ou de suporte? E aí ele filtra. Tipo, ele vai mandar para o account ou ele vai mandar para suporte. O bot funcionou? Funcionou. Agora, a gente vem trabalhando com outra inteligência que sai do bot, que de fato é a inteligência artificial. Eu preciso ir alimentando e ensinando. O problema do bot é que você não consegue ensinar. Você tem que ir lá e ficar fazendo gestão. Isso funciona, isso não funciona, vou mudar. Não, eu deixo ele... Se você deixar ele ali esquecer, você realmente não vai tirar a inteligência do negócio. Você vai, talvez, só piorar a experiência do seu cliente que está tentando utilizar a ferramenta, sabe? Então, hoje eu diria que um bot abandonado, mas que tenha a intenção de responder alguma coisa, é um desserviço. Então, não trabalha com bot. Quer colocar um bot com um bot de filtro. Mesmo assim, é importante você medir quanto que vai daquele bot que filtrou, que vai, por exemplo, no meu caso, que vai para o gerente de conta e que não era, que era suporte. Aí a gente consegue medir e talvez fazer alguma alteração. Hoje a gente tem trabalhado mais na ideia mesmo de inteligência artificial. E temos que aproveitar mesmo esses recursos para facilitar a nossa vida e trazer mais a voz do cliente para dentro da empresa. Iris, nessa retinha final eu quero entrar num assunto aqui que falar de jornada. São duas perguntas. Uma da Carol que ela colocou aqui e outra que eu vou fazer, que é o seguinte: pensando na jornada do cliente do quinto andar, né, que é complexa, envolve múltiplos
atores, né? Você tem o inquilino, o proprietário, o corretor, enfim, são vários elementos ali. Como é que você define quais são os momentos da verdade, né? Aquele momento que realmente é único. Se acontecer naquele momento, se acontecer alguma coisa positiva ou negativa, aquilo vai ficar marcado para sempre na cabeça dele, na jornada inteira. Existe algo, né, um desafio extra para garantir uma boa experiência para todos os lados? E quais esses momentos que vocês conseguem identificar? Então, para a gente, cada fase da relação, então, onboarding, ongoing, offboarding, cada parte aqui a gente faz uma quebra. E aí a gente vai acompanhando cada etapa do processo, porque é muito difícil para a gente analisar um NPS, por exemplo, da experiência completa. Aonde quebrou? Né? Então, assim, como eu faço para pegar esse nível de detalhe? Então, nesse caso, a gente vai quebrando e mandando pesquisas para ele, para cada etapa, que a gente aqui faz essa segmentação, então, por esteiras. Com base nessas esteiras, com base no resultado que a gente tem ali de resposta para cada esteira, a gente vai trabalhando em melhoria de processo. Então, no final, tudo isso gera uma única nota e a gente consegue avaliar como está a experiência do cliente, mas a gente entende que algumas etapas dessa relação são mais doloridas. Então, hoje, como quinto andar, a gente sabe que o mais dolorido, tanto para o inquilino quanto para o proprietário, é o que a gente chama de off-boarding, ou seja, é o momento que ele deixa o imóvel. Porque ele tem uma série de processos que ele tem que seguir, ele tem reparos para fazer. Então, toda essa relação pode ter sido maravilhosa durante os 2 anos que ele ficou lá, por exemplo. Só que se eu tenho uma quebra aqui, eu posso interferir em toda a experiência. E para a gente entender se isso de fato funcionou, se de fato eu consegui entregar para ele uma experiência inovadora ou uma experiência satisfatória, a gente aqui mede o que a gente chama de supply. Então, assim, eu preciso garantir que ele volte no caso do inquilino, ele volte a alugar pelo quinto andar, e aí a gente consegue fazer esse acompanhamento. E no caso do proprietário, que ele vai continuar mantendo aquele imóvel ou até trazer outros imóveis para a sua carteira. E aí a gente vai conseguindo amarrar e entender que, de fato, a jornada está sendo uma jornada de mais sucesso. Não vou falar menos dolorida, de mais sucesso. Mas olha que interessante, né? Tem um elemento que eu vou adicionar nisso que você acabou de falar, que a gente precisa entender, por isso que compreender o cliente do outro lado, no seu caso são vários clientes, né? Vários perfis, quais são as suas dores e necessidades. Porque o que acontece? Quem aluga, né? O locatário, quando a pessoa pede para sair, ou ele pede o imóvel, mas vamos pensar na situação que a pessoa pede para sair, fala, não quero mais, quero ir embora. Para ele quer terminar o mais rápido possível, tudo ok, e não importa, naquele momento final, se vai ser legal ou não a despedida do seu inquilino. Por quê? Ele não vai voltar a alugar mais com você. Salvo as exceções, quer dizer, não sei se é exceção, enfim, mas eu entendo que é o menor volume sei lá, o Bruno é meu inquilino, ele sai, porque ele vai mudar de cidade, mas ele indica para outra pessoa, e tudo bem. Mas, assim, é mais difícil isso, né? Então, a visão na cabeça do locatário é assim, tá bom, termina para mim quinto andar rápido, possível. Então, ou seja, se vocês não entendem essa necessidade deles, no caso do locatário, que é diferente, completamente diferente do inquilino, você não pode padronizar uma entrega só para todos os stakeholders que estão ali nessa jornada, né? Por isso que é importante ter uma jornada para cada um, só que o desafio seu é equilibrar uma única entrega em todos esses stakeholders, né? É um baita desafio. Agora, vou emendar na pergunta da Carola, que ela fala assim, ó, você tem alguma dica de como conseguir mudanças de forma mais rápida na jornada do cliente? E como viver essa ambidestria de melhorar o agora enquanto constrói o futuro? Vou tentar segmentar também a minha resposta, tá? Como fazer uma alteração, mudanças de forma mais rápida na jornada do cliente? Primeiro, você tem que entender qual é a jornada e o que ele espera.
né? Então, se você tem visibilidade do que o cliente espera, você tem que entender também se você consegue oferecer. Então, como você consegue alavancar isso? Primeiro com quick wins. Então, assim, quais são as pequenas coisas que você consegue mudar que já vão gerar uma experiência diferente, uma experiência satisfatória? De novo, eu acho que o cliente, quando ele entra em contato com a gente, ou quando ele compra um produto, ele quer, no mínimo, que aquilo funcione. Só isso. Então, eu tenho que garantir que isso funcione. Se eu tenho algum problema, que isso não está funcionando, que ele não está me entregando, então eu preciso garantir ali algumas pequenas alterações. Outra coisa para que a jornada do cliente funcione é que haja, de fato, esse compromisso da empresa para fazer essas alterações, que nem tudo está do lado de CX. Então, eu quero mudar muita coisa, mas eu entendo, por exemplo, que a dor está no produto. Se a dor está no produto, eu vou apontar para o produto. Enquanto o produto não faz, o que eu faço? Então, até onde eu tenho esse alcance, mas pelo menos eu tenho voz para falar. E aí, como viver a ambidestria de melhorar o agora enquanto constrói o futuro? É dia a dia. Então, assim, não tem, a gente sempre faz os planos do o que eu planejo entregar, então, muito alinhado também com as metas da companhia. Então, o que a companhia quer entregar? A companhia quer entregar 70% de NPS, e isso é uma meta até final de 2025. Eu estou em 57. Aí, como eu faço para mexer, né, os pauzinhos para que isso... Eu tenho algumas oportunidades que eu vou mexer aqui em CX, e eu tenho outras que eu vou precisar de investimento. Então, quanto eu posso investir? Quanto que eu vou ter qual o tamanho da equipe que eu posso colocar aqui para trabalhar em cima disso? Então, acho que é muito difícil de você responder a pergunta sem saber necessariamente quais são os recursos que você tem. Mas, entendendo qual é o alcance da sua meta futura, você também consegue calcular mais ou menos o que você vai fazendo de presente, mas, de novo, né? Mexendo em quick wins, calculando o que você vai mexer no próximo quarter, aí a gente vai falando mesmo de metas de mais curto prazo, né? Então, você vai quebrando suas metas necessariamente. Então, você tem os seus KPIs, você tem aquilo que você vai colocando como entregas em períodos mais curtos, para chegar lá no final que você entende que é a sua grande meta, o seu futuro, aquilo que você tem que entregar dentro de um prazo mais amplo. Mas uma coisa tem que estar necessariamente correlacionada com a outra, sabe? Perfeito, perfeito. Isis, agora eu vou dar um fechamento, com a nossa última pergunta aqui, na sua participação. Por fim, que conselho você daria para um profissional que está começando aqui no Experience Makers, né, ou sonhando em liderar a área de CX de uma grande empresa, sobre como desenvolver um pensamento analítico e focado em resultados, que a gente falou bastante aqui, sem perder a empatia e o foco humano? Acho que isso que vocês estão fazendo já é muito importante. Então, assim, entenda entenda o seu negócio. Então, assim, entenda quais são os KPIs que você vai trabalhar, entenda o mercado, quais são as oportunidades que existem. Então, assim, tem tanta ferramenta que a gente não conhece, sabe, que pode mudar a experiência, e às vezes não necessariamente você tem que fazer um grande investimento. Então, às vezes tem pequenas ferramentas de IA, por exemplo, que você implementa no seu CRM, ou então que você consegue implementar dentro da companhia, e que fazem o agente responder aquilo mais rápido, melhor, muda a experiência. Então, entenda o que existe no mercado, e então se prepare como profissional, né, para você conseguir, de fato, entregar uma jornada de cliente melhor. Comemore os seus resultados. Então, assim, as pequenas vitórias, elas têm que ser comemoradas. Então, estabeleça marcos, sabe? Então, define, sabe o que a gente estava falando agora de definir o que são as suas pequenas entregas? Defina pequenas entregas e construa uma equipe complementar. Isso é uma das coisas que eu bato muito, muito em todos os lugares que eu passo. Eu não preciso de pessoas que pensem como eu, que tenham a mesma formação que eu, não vai dar certo. Então, assim, eu preciso de pessoas
que estejam muito abertas a aprender, pessoas que tenham conhecimentos diferentes dos meus. Então, toda vez que eu vou contratar alguém, eu procuro alguém que seja mais analítico, alguém que seja mais concentrado. Eu dou risada demais, eu falo demais. Então, assim, como que eu faço para construir uma equipe que seja sinérgica nesse sentido? Então, a gente consegue ser melhor quando a gente se cerca de pessoas melhores em outros aspectos, sabe? Então, procurem isso quando vocês estiverem buscando conhecimento. Então, por isso que também fazer esse tipo de atividade com outras pessoas que têm conhecimentos diferentes, o networking é maravilhoso, porque você acaba pegando umas coisas que você nunca tinha pensado. Você fala, e nisso também, pessoas mais jovens, pessoas mais velhas, uma galera que é analista, às vezes tem uns insights que os meus analistas trazem, que você fala assim, menina, eu não tinha pensado nisso, porque está ali na frente. Então, se cerque de pessoas que são melhores que você, pessoas que estão abertas a aprender e pessoas que podem te fazer melhor, sabe, todo dia, e faz total diferença. A gente nunca está pronto, nunca. Então, eu também estou fazendo vários outros cursos, tá? Eu gosto de falar, a cada 2 anos eu mexo com outras atividades para dar uma oxigenada. E tem tanta coisa diferente, toda hora sai coisa diferente, ferramenta, gente. Então, aproveitem bastante o curso e aproveitem bastante tudo que o mercado pode trazer de novo para vocês. E primeiro, você conseguiu vários clientes aqui, novos leads, novos clientes aqui do Criptandar, que eu estou percebendo, e muito obrigado de coração por todo o teu conhecimento que você compartilhou aqui. Poderia ficar horas aqui falando. Das perguntas que eu tinha aqui, gente, eu não fiz 10% das perguntas. Foi muito bom. Obrigado pela participação de todos também. Isis, mais uma vez, obrigado. Gente, beijos, obrigado e até a próxima. Obrigada, tchau, gente. Obrigada, boa noite. Você acabou de ouvir o Customer Lovers, o podcast da Kentricus com o oferecimento da High Platform. Visite nosso perfil no Spotify e se liga em todos os episódios que já rolaram por aqui.